Bom dia, meus irmãos amados e queridos amigos desse nosso Brasil. Oh, meus irmãos, rogo a Deus que você esteja nesse momento recebendo aquele conforto que só o Senhor pode dar ao nosso coração. Que você esteja recebendo nesta manhã de sábado a companhia linda do Senhor aí bem pertinho de você. Você não está sozinho. Queria dizer para você que você não está desamparado. Queria dizer para você que há um Deus que se preocupa com a sua vida. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Jamais, jamais. Sabe, meus irmãos, nesse mundo com tantos bilhões de pessoas, muitos são os que têm sido alcançados por esse maravilhoso Deus. Muitos são os que têm recebido esta presença boa de Deus no coração. A gente tem ouvido o testemunho de muitos e muitos, milhares, milhões pela terra, que têm sido confortados por esse Deus, animados por esse Deus. Eu sempre digo que nesse Deus, meus irmãos, não há preconceito nenhum. Não importa para Ele se você é negro ou branco, se você é rico ou pobre, se você tem uma religião ou nem frequenta igreja nenhuma. Para esse Deus, nada disso tem importância. Para esse Deus importa a sua vida. A sua vida. Foi Ele que te criou. E Ele te ama. Porque a essência de Deus é o amor. Lá na sua primeira carta, o apóstolo João, definiu esse Deus assim: Deus é amor. É isso. Deus é amor. Então, vá até esse Deus. Busque este Deus nessa manhã de sábado. Quem sabe o seu coração está desfalecido. Quem sabe a sua alma está cansada. Quem sabe a sua mente está confusa. Quem sabe você não consegue ver uma luz, uma saída. Não é? Talvez haja alguém na sua família tão gravemente doente, um querido seu, numa cama, abalado, abatido, sem expectativa. Às vezes a medicina até já desenganou. Quem sabe a sua luta é familiar, desentendimentos, desarmonia na sua casa. Você tem visto dia após dia o seu lar em ruínas. Quanta dor, quanta tristeza, quanto medo, quanta insegurança. Quem sabe
seja um problema financeiro grave que você está vivendo, sem saber como vencer isso, porque as perspectivas são duras. Quem sabe aí na sua família há um filho tão rebelde, tão perdido, né? Uma filha dando tanto trabalho, tanto desgosto para você. Querido, nessa manhã, o Senhor pôs isso no meu coração, né? Esse não é um horário habitual que eu bato um papo assim com vocês, mas nós estávamos ali, a Amélia e eu, no nosso culto agora, e o Senhor falou muito no meu coração para trazer uma palavra. Eu não sei o propósito de Deus, eu também sou tão limitado e tão pequeno, mas eu acredito que há sim alguém nesta manhã precisando deste auxílio do alto, desta força que vem de Deus. Então, querido, não se desespere, não perca as forças, não fique abatido, desiludido. Levante os seus olhos para o céu, olhe para o nosso Deus. O nosso Deus está sempre pronto a abençoar. Meus irmãos, eu gosto de pensar no ministério lindo de Jesus, como que Jesus socorreu os pobres, os carentes, como que Jesus operou na vida daqueles que o acompanhavam, gente desvalida, gente ferida, uma multidão de andrajosos, de pessoas pobres, desprezadas, humilhadas, feridas, entristecidas, doentes da alma, da mente, do emocional, doentes do corpo. E Jesus nunca repeliu, nunca excluiu ninguém. Pecadores, pecadoras, gente que a religião excluía, porque a religião tem muito disso, de excluir, de pré-julgar. Mas Jesus não, Jesus conversava com os publicanos, que era uma classe odiada pela religião. Jesus conversava com as prostitutas, que eram também excluídas, muito excluídas, estigmatizadas pela religião. Jesus atendia aos fracos, aos mendigos, como Bartimeu, o cego da beira do caminho, mendigo. Jesus sempre atendeu a súplica do que sofre. E hoje, querido, Jesus está aqui entre nós. Esses dias eu vi um adesivo num carro, eu achei tão bonito. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Olha que bonito, que lindo, é verdade, Jesus está vivo. Agora há pouco nós estávamos ali, a Amélia e eu, falando com ele, abrindo nosso coração, contando para ele da lista enorme que a gente tem de irmãos doentes, carentes. Nós estamos abrindo ali o nosso coração, falando com ele. Jesus Cristo é o mesmo, viu, querido? Em nome do Senhor. E ele está hoje, nesta manhã de sábado, com os seus olhos voltados para você. Aí na sua casa, talvez você está aí incômodo, sozinho, né? Ainda mais agora com esse tempo dessa luta, desse mal que está propagado pelo mundo. Você talvez esteja só dentro de um apartamento, talvez você esteja só dentro de um quarto, talvez você esteja sozinho aí dentro da sua casa, né? Sem ver as pessoas. Olha, Jesus está aí ao seu lado. Clame, busque, invoque a esse maravilhoso Deus.
Peça a Ele: Senhor, ajuda-me. E Ele virá sobre a sua vida. E Ele te dará um alento, Ele te dará um renovo. Em nome do Senhor. Irmãos, eu digo sempre, meus queridos amigos, que eu falo de Cristo não é por ouvir dizer. Eu não aprendi de Cristo em livros, eu não aprendi de Cristo num seminário teológico, eu não aprendi de Cristo nas pregações de outros pregadores, não. Eu aprendi de Cristo na experiência pessoal própria, porque na minha limitação, na minha fragilidade, quantas vezes eu me senti sozinho, quantas vezes eu me senti abatido, desiludido, cansado, sobrecarregado. E olha, meus irmãos, todas as vezes que eu me senti assim, eu o busquei e Ele me acolheu. Como diz a palavra, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, querido, nessa manhã, querida, busque a esse Deus, clame a esse Deus. Não pense nas circunstâncias, porque, meus irmãos, meus amigos, o diabo, o nosso inimigo, que quer ver a gente assim, desiludido, triste, caído, esse inimigo feroz e destruidor, ele lança na nossa mente, preste atenção nisso que eu vou te dizer, ele coloca no nosso coração as evidências assim negativas da vida. Ele vai e ele faz com que isso cresça diante de nós, entendeu? Isso vai tomando assim um vulto. Então ele vai colocando diante de nós as circunstâncias e elas se parecem cada vez mais escuras, terríveis, tétricas, trágicas. E ele as dimensiona na nossa mente, entendeu? E a gente vai assim sendo tomado por isso. Então, às vezes, um problema que parecia tão assim pequeno se torna uma coisa absurdamente aos nossos olhos intransponível. Igualzinho que ele fez com os 10 espias que olharam a terra de Canaã lá no Êxodo, quando Israel saiu do Egito e o Senhor levou-os até as portas da terra prometida. Aqueles homens superdimensionaram os gigantes, porque aqueles gigantes diante do poder de Deus não eram nada. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos, eles tinham recebido de Deus a graça de vencer já, terem vencido inimigos terríveis, duros. Eles estavam comendo do maná que vinha do céu, eles tinham visto Deus tirar água da rocha, água fresca, boa, para eles beberem. Mas a mente daqueles espias, 10 deles, superdimensionou o tamanho, ela ampliou o tamanho, como o diabo faz com a gente. E o problema fica grande demais, insolúvel. Vejam os irmãos, que esse contágio, essa coisa da mente daqueles homens, influenciou toda a nação de Israel. Você imagina, os estudiosos dizem que deviam ter ali cerca de 3 milhões de pessoas. Você já pensou 3 milhões de pessoas serem contaminadas pela experiência de 10 homens, pela visão turva, escura de 10 homens? Mas foi exatamente isso que aconteceu, e é exatamente assim que o diabo coloca. Então a gente fica aí dentro de casa, preso nesse momento, né? E o Satanás vai botando isso na cabeça da gente. Como é que você vai vencer isso? Agora você vai ficar desempregado, agora você não pode ir ao médico, você não tem os recursos para ir ao médico, a sua doença vai se agravar e você vai piorar e a situação vai ser difícil e você não vai encontrar saída e a pessoa vai se encharcando da miséria do diabo. Eu
Falo sempre aqui, meus irmãos, nesse bate-papo, que Satanás é a semelhança de um coveiro. Ele é um coveiro maldito. Ele vai enterrando as pessoas, ele vai sufocando a nossa alma, ele vai bloqueando a nossa esperança. Aos pouquinhos ele vai destruindo as nossas forças. E quando a gente então está completamente arrasado, ele entrega a gente à morte. Quantos suicídios nesses dias? A semana passada mesmo, eu vi aí a notícia do suicídio de uma médica nos Estados Unidos. Uma moça linda, vi a foto dela, que trabalhava lá no hospital, trabalhando diretamente com os contaminados por esse vírus, por essa gripe. E o pai era médico também, uma família bem situada. Mas essa menina, uma jovem médica, ela não aguentou a pressão. Satanás vai multidimensionando o quadro. As pessoas não veem que se tem aí no mundo 800, 900 mil mortos, tem milhões de curados. Ele não mostra esse lado dos que são curados, dos que se restabeleceram da doença. Ele mostra os que morreram, para a pessoa entrar num pânico, para a pessoa ficar abatida, abalada, desiludida, opressiva, entendeu? Então você pode nessa manhã estar sendo assim, sendo assediado com certeza por esse inimigo e superdimensionando um problema que não vai acontecer. O Senhor está com você, o Senhor Deus está te sustentando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, irmãos, é o Deus dos impossíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Entendeu? Deus do impossível é isso. Porque o que é possível para nós, a gente faz. O que é plausível para nós, o que é lógico para nós fazemos perfeitamente. Conseguimos fazer. Deus nos dá forças e a gente faz. Mas aquilo que é impossível, isso é que é o nosso Deus. Quando não há mais esperança, quando a gente já está no nosso limite. Vejam os irmãos, que quando Abraão recebeu de Deus a ordem de levar o seu filho Isaque lá ao monte e sacrificá-lo, Abraão obedeceu. O que era para ele fazer, ele fez. Ele pegou o menino, ele levou todos os requisitos necessários para o oferecimento, o sacrifício, o fogo, ele levou o cutelo, ele levou a lenha, e ele levou o menino, que era o pedido de Deus. Essa parte era a parte de Abraão, ele tinha que fazer. E ele fez a sua parte. E ele, veja, irmãos, que ele foi até o limite de colocar o menino sobre a pilha de lenha. Ele iria o altar do sacrifício. Estava tudo ali preparado para o sacrifício. Essa era a parte de Abraão. Qual era a parte de Deus? Fazer o impossível. E qual seria o impossível? Abraão cria, diz a própria palavra, que ele cria que mesmo que ele matasse o menino, Deus seria poderoso para ressuscitar o seu filho. Olha que fé extraordinária. Mas essa seria a parte de Deus, não dele, porque ele não tinha força para ressuscitar Isaque. Mas a Bíblia diz que quando ele levantou, preste atenção, o limite humano, Deus permite a prova, a luta para nós, até um limite. Ele não vai ser injusto de fazer contra você algo que você não suporte, algo que você não tenha forças. Claro que não. Se Deus permitisse isso, ele seria um Deus injusto, ele seria um Deus mau. Mas ele não é, ele não faz assim. Ele permite até o nosso limite, as nossas forças.
quando a gente está no limite, ele então opera, ele então age, ele então interage conosco, então ele interfere na situação. E quando ele levantou o cutelo para cortar a cabeça do menino, você imagina que situação, matar o menino. O anjo do Senhor disse: não faças tal, não faça. E ele olha assim do lado, tem ali um arbusto, tem uma ovelhinha presa ali. Irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus da providência, que Deus que supre é esse, lindo. Então ele tirou o menino do altar e botou a ovelhinha e sacrificou ao Senhor, entendeu? Então não dê ouvidos ao inimigo, nem olhe as circunstâncias. Olhe para o grande Deus que você tem. Esse Deus, ele supre. Esse Deus, ele abre as portas. E você não vai sair desta crise quebrado. Não vai. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Você não vai sair abatido. Você não vai sair destruído. Você não vai sair desiludido. Eu profetizo isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Pela fé que eu tenho nesse Deus, pela experiência que eu tenho com esse Deus, nesses 30 anos que eu vivo nessa dependência de Deus, vendo Deus fazer milagres extraordinários ao meu redor. Eu creio e eu profetizo isso sobre a sua vida. Que Deus vai abrir as portas, que Deus vai iluminar o seu caminho, que Deus vai suprir em Jesus Cristo as suas necessidades. Então, não fique desesperado, não fique ansioso, não fique deprimido, não fique abatido, não entre nessa de Satanás, porque ele quer realmente a sua destruição. O diabo, quanto mais contagiar vidas, quanto mais minar pessoas e desestruturar pessoas, mais feliz ele fica. Ele é o príncipe da maldade. Ele é o pai de toda mentira. Então, não dê ouvidos, não dê ouvidos à voz desse Deus maravilhoso. E ele vai operar na sua vida em nome de Jesus Cristo. E você verá, irmãos, olha, nós acabamos de vencer o mês de abril, foi um mês duríssimo. E nós não passamos? Deus não proveu? Olhe bem para você aí, você ficou passando fome, faz 15 dias que você não come, Deus não te deu a comida, você não comeu, não alimentou. Pode ser que não tenha sido aquele manjar que você gosta, aquela comida que você gosta, mas o Senhor Deus mandou, você comeu, você se alimentou, talvez uma comidinha assim mais simples, porque o dinheiro era curto e tal, etc. Mas estava gostoso, você botou lá no seu chuchu um caldinho de carne, né, com gosto de picanha, e o chuchuzinho ficou saboroso, e você comeu, você está vivo, você bebeu a água que te saciou. Você dormiu nesse mês de abril, Deus te deu sono, você conseguiu conciliar o sono, apesar de toda a pressão. Você superou o mês de abril. Olha que bênção. Você está vivo. Louvado seja Deus. E assim será o mês de maio. E assim será o mês de junho, julho. E quando a gente menos esperar, chegou o mês de dezembro. E o ano de 2020 vai ficar para trás. E nós vamos vencer, irmãos. Eu gosto, irmãos, de olhar muito assim nesse sentido do passado. Eu sei que às vezes olhar o passado não é uma coisa muito agradável, porque o passado muitas vezes traz lembranças ruins para a gente, mas olhar o passado no sentido de um aprendizado é muito bom. E eu olho assim no meu passado, irmãos, e você também deve fazer isso, e ver por quantas crises nós passamos, crises econômicas, coisas horríveis que esse Brasil já passou, crises políticas, instabilidade social, e miséria social. E nós não passamos.
Trocou governo, entrou governo, saiu, depois, impeachment, não sei o que lá e tal. E a previsão era sempre negativa, porque não sei o que lá, o PIB, não sei do que, vai cair, porque a dívida do Brasil é tal, a dívida interna, a dívida externa, não sei o que lá, papapá. E não passou, queridos. Olha aí para você ver. Passou ou não passou? Superamos ou não superamos? Então, o diabo quer que a gente fique preso a esse momento, nesse atoleiro. Fica não, vai sair, vai vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E grande será a nossa vitória, em nome de Jesus. Esses dias, conversando com uma irmãzinha, ela estava dizendo que ela estava muito feliz, estava eufórica, estava jubilando de alegria em Deus, porque ela foi lá, ela teve um câncer agressivo, um câncer forte, mas houve o tratamento, passaram-se dias duros, com esta radioterapia, quimioterapia, e queda de cabelo, perdeu os cabelos, emagreceu, sofreu muito, mas ela disse assim, estava dizendo assim, testemunhando assim, e esta semana eu voltei lá ao médico, depois de ter feito tudo, o tratamento e tal, e foi feita uma batelada de exames, e a doença, ela desapareceu da minha vida. O médico mandou voltar só daqui a 6 meses, agora para mais uns exames e tal, para acompanhar o meu quadro, que é necessário. Mas a doença não está mais agindo, ela estagnou, parou, ela apagou do meu corpo. Olha que coisa bonita, irmãos. Quer dizer, teve o vale da sombra da morte, mas agora tem a luz de Deus brilhando. Agora o vale escuro passou, tem o sol lindo brilhando. Então, irmãos, não fique no charco, não fique atolado nessa perspectiva horrível que o mundo está apresentando aí. Porque o mundo, meus irmãos, ele apresenta a perspectiva do lado do diabo. Claro, o mundo está no maligno. Jamais o mundo traria uma mensagem, um jornal, uma televisão e tal, traria uma notícia assim, olha, você não vai encontrar isso nunca. Olha, nós vamos vencer, olha, o número de curados é grande, é muito maior do que o de mortos, vamos nos animar. Você nunca vai ouvir isso da boca dos repórteres, nunca você vai ler isso no UOL, no IG, nos meios de comunicação. Você não vai ouvir isso jamais, na Jovem Pan, na CBN, na CNN, você não vai ouvir nunca isso, na Globo, na Record, na Band, você não vai ouvir isso de jeito nenhum, nunca. Porque a missão desses homens manietados pelo diabo é proclamar o mal, que é deixar você nesse atoleiro. Mas o Senhor quer que você se levante e você vai vencer em nome de Jesus. Você vai sair desta em nome de Jesus. Há uma expressão de Davi, irmãos, que eu gosto demais. Davi fala das suas mazelas, das suas lutas, porque Davi, o seu reinado foi um reinado de muita pujança, de muito avanço, de muita riqueza, de muitas bênçãos, mas houve muita perseguição. Você viu os salmos de Davi, na sua grande maioria são de clamor a Deus por misericórdia, de clamor a Deus por livramento, né? E há uma expressão de Davi, irmãos, que eu gosto muito, eu repito isso constantemente para mim, e eu queria que você também fizesse assim. Davi enumera as suas muitas decepções, as suas muitas tristezas, e os falsos amigos, e os inimigos, propriamente dito, que se levantam contra ele e tal, e de repente ele fala da sua desesperança diante daquele quadro, mas ele expressa assim, por fim, e eu, Senhor, preste atenção, e eu, Senhor, o que espero? Quer dizer, eu espero o que diante disso tudo? Eu espero o que diante dessa devastação que está o mundo? Eu espero o que? E ele completa dizendo assim, tu és
a minha esperança. Entendeu? Tu és a minha esperança. Oh, glórias a Deus. Querido, que este Deus, nesta manhã de sábado, seja a sua viva esperança. Que este Deus seja o alicerce onde os seus pés vão pisar, não um charco, não um atoleiro que o diabo quer que você viva, não, um chiqueiro de miséria, de sujidade, de podridão, não. Deus quer firmar os seus pés sobre a rocha e você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu precisava muito colocar esse bate-papo aqui no ar. Eu precisava demais. Meu coração estava incomodado. Porque é bem provável que alguém que está me ouvindo aí está extremamente triste, cansado, talvez até pensando no extremo da morte, do suicídio, eu não sei. Mas, querido, tire os olhos disso. Vá agora, nesse momento, em oração na presença de Deus. E Ele haverá de fortalecer a sua alma, fortalecer a sua fé e ajudá-la, querida, a passar por esta manhã de sábado, né? Dá uma abridinha na janela, talvez a janela está fechada, fechou a cortina, e a sala, a copa aí da sua casa está escura, né? Abre a janela, olha para o céu, olha para a criação de Deus. Que coisa linda, levante seus olhos e fale lá como salmista: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja a obra linda de Deus, porque você abrindo a janela vai entrar um ar fresco que vem de Deus, porque abrindo a janela você vai ver o céu de Deus, porque abrindo a janela você vai ver os passarinhos enviados por Deus para cantar, para alegrar o seu dia, porque abrindo a janela você verá um novo dia que está raiando, e a sua vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Olha, um abraço grande para você, em nome do Senhor.